Puxa, estou contente, muito alegre de estar aqui e com muito temor da parte de Deus, porque a obra de Deus ela tem que ser feita com uma certa seriedade. Mas o meu coração se alegrou muito porque fazia bastante tempo que eu não assistia um culto bem batista como esse de hoje aqui. Até coral teve no culto da manhã, coisa maravilhosa. Irmãos, estamos aqui para deixar um recado de Deus para esta amada igreja e temos como base o título de amor prático. Eu quando cheguei aqui que vi o boletim da igreja falando sobre amor, fazendo essa junção também com o tema da igreja, eu falei, poxa, a coisa é mesmo conduzida por Deus, porque Deus colocou no meu coração esse desejo de falar sobre esse tema aqui, porque a obra de Deus, ela é feita no amor de Deus, que o maior conceito que se tem de Deus na Bíblia é que Deus é amor, e se nós somos servos desse Deus que é amor, tudo que fizermos na obra de Deus precisa ser também em amor. Eu convido os irmãos para lerem comigo, vai aparecer ali no quadro, dois pequenos trechos da palavra de Deus. Primeiramente em Isaías, que diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isaías 61, versos 1 e 2. Depois João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Primeiramente, irmãos, dizer que esse primeiro trecho de Isaías, eu faço uma junção deste texto com João 3,16, por mais que pareça que não tem nada a ver, porque Isaías 61, na verdade, era a agenda do trabalho de Jesus, que viria aproximadamente 700 anos depois. 700 anos depois. Mas Isaías retratou qual seria o trabalho do Senhor Jesus. Quando nós lemos em Lucas, naquele momento em que o Senhor Jesus estava numa sinagoga, e foi-lhe dado o rolo do profeta Isaías para que ele lesse. E ele leu exatamente este texto. E houve uma expectativa, o povo começou a olhar para ele, o que seria que ele ia dizer com base naquilo que ele lia. Ele somente disse, hoje se cumpriu esta escritura. E a primeira ideia que a gente tem é que, cumprindo a escritura sobre a palavra dele, tudo estava encerrado. Mas não era. Muito pelo contrário, eu estava dizendo o seguinte, que hoje eu começo a fazer, hoje eu começo a realizar aquilo que o profeta Isaías disse que seria o meu trabalho. E se nós observarmos de Lucas capítulo 4 em diante, nós vamos observar ipsiliter o Senhor Jesus falando exatamente, ou melhor, realizando exatamente tudo aquilo que o profeta Isaías disse que seria o seu trabalho. E você vai ver que em todo o ministério de Jesus, esta cena se repete ininterruptamente em todos os lugares que o Senhor estava. Curando os enfermos, expulsando os demônios, alimentando os famintos, consolando os tristes, anunciando o reino de Deus e também falando sobre a justiça de Deus. Então, diante disso, nós vamos tomar como base agora o texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Eu sempre li esse texto da palavra de Deus e preguei para as pessoas não crentes, e graças a Deus até hoje a gente prega ainda, mas a gente
se esquece um pouco de aplicar esse texto para a nossa própria vida. E o que aprendemos aqui? Em primeiro lugar, que esse texto ele começa com o verbo amar. Deus amou o mundo de tal maneira. Esta tal maneira que João retrata, ela é tão grande, é tão grandiosa, que não houve em nenhuma língua do tempo antigo, no grego, no aramaico, em toda a língua, não tinha uma expressão que pudesse medir ou expressar o tamanho deste amor. Então ele diz de tal maneira. Há tempos eu estava falando numa igreja, convidei um menino para vir à frente e abrir os braços. Porque não tem como explicar o tamanho do amor de Deus. E esse amor de Deus, embora grandioso, ele me alcançou, e ele te alcançou. Ele alcançou, talvez todos que já estão aqui nesta manhã, de uma forma que hoje nós não conseguimos explicar como, que Deus nos achou aonde e na condição em que nós estávamos, mas nos achou. E hoje nós somos de Deus, graças a este amor. Porém, o segundo verbo desse texto é o verbo doar. Deus amou o que deu. Não existe amor sem doação. Deus amou e deu. E o que ele deu? Ele deu o que tinha de melhor. Ele deu o que tinha de mais precioso. Ele deu o único filho de suas entranhas. Deus não tem filhos no plural. Deus tem filho no singular. Jesus é o único filho de Deus, que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo no útero de Maria. Me desculpe aqui os teólogos, mas no meu entendimento, e pelo que percebo desta palavra bendita do Senhor, este foi o momento que Deus esteve mais perto da humanidade. Ainda não estou falando da presença literal de Cristo andando em nosso meio, mas falando da própria ação de Deus em conceber em Maria o seu único filho, que saiu de suas entranhas. E este filho que foi doado, Deus nos deu. Deus doou o seu filho ao mundo, provando que não existe amor sem doação. Quem ama, doa. Às vezes expressamos nos cânticos, expressamos nas pregações, expressamos nos nossos aprendizados bíblicos essa questão do amor, que amamos, que isso, que aquilo, mas não doamos. Quem diz que te ama e nunca te deu nada, cuidado, pode não ser amor. Amor envolve doação, e não doação de resto ou de sobra, mas amor sacrificial, amor que custou um alto preço. E esse amor de Deus em nossa vida, ele é um amor já experimentado. Você já experimentou o amor de Deus? Eu também já experimentei e sei o quanto significou para a minha vida e tem significado até agora, na formação da minha família, na formação da minha própria vida, na formação do meu trabalho, no entendimento que hoje temos das coisas de Deus, porque fomos atingidos por este amor. E isto é tão forte em nós, que é impossível não compartilhar este amor. Por isso queremos falar sobre amor esperado com urgência. O mundo está esperando que este amor que Deus já compartilhou conosco, seja compartilhado também com o mundo. E o mundo espera com urgência. Amor esperado com urgência. Salmo de número 9, verso 18, diz assim: porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Em Romanos capítulo 8, 19 diz: porque a ardente expectação da criatura
aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu diria, o mundo inteiro, não só os seres humanos, mas a natureza e o mundo e nós, os homens, os seres humanos, aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Meus irmãos, e quando a igreja ela entra nesse envolvimento missionário, nesse movimento evangelístico, nesse movimento de expansão do reino de Deus, olha, a gente vai beneficiar, a gente vai abençoar tantas pessoas que nunca imaginamos. Eu fiz uma viagem para o Nordeste há pouco tempo, fui daqui para Recife, lá reunimos uma caravana com mais um outro pastor, fomos em 3 carros, e um dos nossos propósitos era visitar uma região na beira do Rio São Francisco, onde moram muitas pessoas carentes. E a primeira casa que nós entramos para ajudar uma família, eu me assustei porque eu já tinha visto muitas pessoas necessitadas. Eu trabalhei no Rio de Janeiro muito tempo, trabalhei nas favelas do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, aquela região muito pobre ali, e você entrava numa casa muito pobre, muito carente, mas ali tinha televisão, tinha geladeira, tinha isso, tinha aquilo. Às vezes não tinha comida. Mas quando eu cheguei no Nordeste e que entrei naquela primeira casa, não tinha nada. Vocês sabem o que é não ter nada? É não ter nada, absolutamente nada. Não tinha nem vasilhas para guardar os alimentos. Eu disse, mas essa deve ser uma situação pontual. E entrei naquela casa e atendemos, e a mulher agradeceu muito, porque fazia dias que não tinha nada para ela comer, ela passava muita necessidade, os filhos magros, sofridos. E aí atendemos aquela família, fomos no outro lugar, a mesma coisa, no outro a mesma coisa, dezenas de lares, de casas, de famílias, de crianças, casais idosos, sem nada. Absolutamente nada. E eu digo, eu não posso chegar lá e dizer para aquelas pessoas que Deus as ama. Eu não posso dizer isto. Eles não vão acreditar que um Deus que tem amor por elas, vão deixá-las naquela situação. Então, primeiro, eu tenho que fazer alguma coisa por elas. E depois, talvez eu tenha coragem de dizer que Deus me usou para abençoá-la. E é assim que funciona. Não tem como fazer diferente. É impossível que alguém faminto acredite que Deus o ame. Por isso que a ação da igreja nesta obra missionária não pode ver apenas o ser humano como uma alma que vai gozar na eternidade, mas como alguém que precisa hoje aqui ser atendida nas suas necessidades físicas. Às vezes recebemos algumas críticas com relação ao Ministério Pão Vivo, porque nós falamos muito do social. Porém, o Ministério Pão Vivo não é uma organização de ação social, mas de plantação de igrejas em áreas carentes, possibilitando que aquelas pessoas que estão nos lugares inabitáveis praticamente, tenham o mesmo acesso ao Evangelho e às bênçãos de Deus como nós outros temos. É isso que nós queremos fazer. E para chegarmos até lá, nós vamos talvez ter que entrar com a Bíblia numa mão e uma sacola de alimento na outra. Foi por isso que começamos aqui na Zona Sul de Porto Alegre, aquele projeto que antes nem nome tinha. Até o momento em que a gente não podia mais fazer nada pelas pessoas, não tinha mais recursos. Então o que fizemos? Fizemos um culto. E denominamos aquele culto de culto do pão vivo, porque eu ia pregar sobre aquele texto que fala que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E ia comunicar às pessoas que da agora em diante eu não podia atendê-las mais, mas que elas tinham um pão vivo que desceu do céu. Queria alimentá-las espiritualmente. E exatamente naquele culto Deus manda um casal, uma moça aqui do centro de Porto Alegre, que da Independência, e o esposo dela, que é um americano. E quando ela nos ouviu falar com aquelas famílias, 50 famílias, que eu não podia mais ajudá-las, ela disse: pastor, o meu marido está dizendo que vai te ajudar 1 ano, não pare o projeto. E tem 10 anos eles nos ajudam. Me levaram lá para falar nas igrejas deles. Falei em uma igreja, levantamos uma parte do sustento desse projeto.
Depois eles se mudaram de igreja, eu fui lá, falei na outra igreja. Mas uma igreja se tornou parceira, temos 3 igrejas parceiras nos Estados Unidos, que mantém quase 50% do projeto que realizamos hoje. Porque a obra é de Deus. E todos nós podemos realizá-la. Esse amor prático, ele é possibilitado a todos. E vamos dizer, meus irmãos, por que ele é possibilitado? Deus nos deu uma condição de nos fazermos pessoas capacitadas e preparadas para que todos possam fazer a obra dele aqui neste mundo. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Isso aqui não era só para os apóstolos, eram para todos os discípulos. Hoje, esse texto não é apenas para os pastores ou para os missionários de linha de frente, mas para todos os filhos de Deus. E a gente começa a descobrir que missionário não é somente aquele que está lá na linha de frente. Missionário é aquele que está também nos arraiais da igreja orando. Missionários são aqueles que estão sustentando. Não pode o missionário ficar no campo se não tiver sustento. E não há diferença, então, entre o que está lá, entre o que está aqui sustentando, entre o que está orando. Nós somos um povo só. É a nossa unidade. É a nossa unidade que vai dar condição para que este evangelho chegue até os confins da terra. E esta capacitação sine qua non do Espírito Santo em nossa vida faz dos doutores aos mais simples homens de Deus divulgar esse evangelho e compartilhar do amor de Deus para com as pessoas de forma prática. Bom, sabe que o amor é um dos assuntos mais presentes na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Nos mandamentos, os 2 mandamentos mais fortes da Bíblia é sobre o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa lição de amor é a mais ensinada também nas pregações, nos estudos bíblicos. Se ensina muito sobre amor, mas na prática, meus irmãos, na prática de um amor literal, de um amor prático, o amor do socorro imediato, o amor do doar, há muitas poucas pessoas envolvidas nesta questão. Nós acostumamos ter as coisas e considerá-las muito nossas. E nada é tão nosso assim, meus irmãos, nada. Talvez as coisas que mais amamos no mundo não seja tão nossa como a gente pensa que é. Nossa própria família, nossos próprios filhos, talvez não seja tão nossa. Então é necessário que a gente tenha um pouco de visão neste aspecto, que também é espiritual, de que o mundo espera que nos esvaziemos de nós mesmos e façamos alguma coisa com urgência. É claro que vamos fazer para algumas pessoas que nunca nos agradecerão. Iremos fazer por algumas pessoas que acharão que nós somos obrigados a fazer porque somos religiosos. Estaremos fazendo por algumas pessoas que nunca terão condição de nos responder com a mesma moeda. Eu o socorri e ele vai me socorrer. Talvez isso não vai acontecer. Mas uma coisa precisamos fazer, é fazer. Não podemos também fazer a obra de Deus só pensando em encher a nossa igreja. Quando Jesus viu as grandes multidões que estavam sem pastoreio, ele convocou em loco os seus discípulos para orarem, para que Deus mandasse outros obreiros, e o Senhor Jesus, eu tenho certeza disso, sabia que a maioria daquela gente não se converteria, mas ele não deixou de orar, e eu tenho certeza que Deus ouviu a oração de Jesus, e obreiros foram para lá e pastorearam aquelas multidões, embora a maioria não se converteu. Então a igreja tem que fazer, ainda que as pessoas não se convertam. Por isso que o profeta Isaías diz na agenda para Jesus, ele anunciou o reino de Deus, mas também anunciou a justiça de Deus. Para aqueles que tivessem a oportunidade de ouvir, em ouvindo, rejeitando,
Deus também aplicaria a justiça. Esse amor também é amor oportunizado, é o penúltimo tópico. Amor oportunizado, todos temos a oportunidade de fazê-lo, todos. Não existe uma pessoa que não possa doar, dar amor para os outros. Não existe ninguém. E há um tempo estabelecido por Deus. Não sabem que o pastor que brincou com o meu cabelo, mas eu estou com 70, vou fazer 71 anos, e não tenho cabelo branco mesmo não. Eu descobri uma tinta, e passei, ficou meu cabelo preto. Mas alguém já me diz, mas olha, por que você não se aposenta? Por quê? Será que eu estou tão fraco assim? Eu vou me aposentar um dia, vou me aposentar realmente, vou ficar deitado por o resto da vida, o resto da morte, na verdade, né? Não vou fazer mais nada para ninguém, eu estarei morto. Mas enquanto Deus me conservar vivo e com saúde, eu não sei fazer outra coisa. Eu vou continuar fazendo o que Deus, há 43 anos atrás, me chamou para fazer. Pregar o Evangelho, trabalhar na obra de Deus. A Bíblia determina o nosso tempo até 70 anos, em média. Já estou vivendo do lucro, do juro. Mas quantas pessoas que estão aí com 30, 40 anos, que não aproveitam a oportunidade? E quantos que estão aí com 70 anos, porque já estão na idade de 70 anos, acham que é hora de parar? Não é hora de parar. Jesus não voltou ainda, a igreja não foi arrebatada. Então, enquanto você puder respirar, você deve aproveitar a oportunidade, que vai realmente chegar um dia que você não vai poder fazer mais nada, nem vir ao culto, nem vestir a sua própria roupa. Então, é agora, esse é o tempo determinado por Deus. A oportunidade é sua. Você precisa atender os clamores deste púlpito, os clamores do pastor quando desafia a igreja para esta ou aquela tarefa. Porque a obra de Deus não é feita só lá na África ou lá no Nordeste, ela é feita também no campo da igreja, que às vezes é esquecido. A igreja promove missões, faz, acontece, mas no seu arraial, ela fica 10 anos, 20 anos, 30 anos, não aumenta também a sua membresia. Eu às vezes faço algumas análises, pastor, você é um pouco louca. Não é só comigo que acontece isso, com vários missionários, com a maioria dos missionários. Não vou dizer com todos, porque não acontece também com todos. Você chega num campo, você e a sua família, às vezes só o casal, e começa um projeto. Daí um mês você já tem que mandar relatório de resultados. E aí isso converte uma pessoa, 2, 3, tal. Daqui 3 anos, 4 anos você tem uma congregação. E daqui a pouco tu tem uma igreja. Só que essa igreja, depois de organizada, ela para. Ela não progride na mesma proporção. Por quê? Porque parece que houve acomodação. Porque se crescesse na mesma proporção, se uma igreja começa com um casal, em 10 anos, ela tem 40, 50 membros. Imagine se ela crescesse na mesma proporção e não cobra, ninguém cobra. Mas do missionário isso é cobrado. Então, qual é o desafio? É que todos nós estejamos envolvidos na mesma obra, como o mesmo desafio e na mesma velocidade, porque o tempo realmente passa, e a minha e a sua oportunidade é essa. Eu encerro dizendo o seguinte: amor lamentado. Então este amor é o amor experimentado, ele é o amor esperado com urgência, o amor possibilitado, o amor oportunizado e o amor lamentado. A pior coisa que existe é você ouvir uma pessoa dizer assim: como que eu queria ter feito e não fiz. Há tempo falei numa igreja no Rio, veio uma senhora de quase 70 anos também, com muitos problemas de saúde, veio à frente chorando, e ela disse: meu irmão, quando eu tinha 26 anos, Deus me chamou para o missionário e eu não fui. Eu falei assim: e agora você não vai mais. Não dava mais para ir, realmente não dava. Eu falei assim: mas a senhora pode ser uma missionária aqui. Mas ela lamentava o tempo da sua pujança jovem, que não foi, que não atendeu o chamado de Deus. Agora só resta lamento. Mas conhecemos uma história bíblica de uma cidade famosa pelos seus pecados, que é Sodoma e Gomorra.
Aliás, até criaram um nome de pecado chamado pecado de sodomia. Não existe esse pecado, viu, irmãos? Pecado de sodomia não existe. Existem os pecados que existem no mundo, que existia na cidade de Sodoma, em alta proporção em relação à população que havia ali, mas Sodoma era uma cidade de nome, uma cidade maravilhosa, uma cidade amada por Deus, tremendamente amada, uma cidade que persistiu ali muitos e muitos anos, uma cidade rica, uma cidade maravilhosa. Era tão importante aquela cidade para Deus, que Deus dava àquele povo muita riqueza, muita fartura, ainda dava dias de folgas para eles festejarem, porque Deus é um Deus festeiro. E depois Deus resolveu mandar lá para dentro uma família missionária batista, da Junta de Missões Nacionais, né? Foi para lá morar lá dentro da cidade. E evangelizou, e pregou, e testemunhou, e isso e aquilo, até que Deus percebeu que aquele povo não queria nada com ele. Então Deus resolveu fazer uma coisa: destruir a cidade. E você pode perguntar aos teólogos, vão dizer, porque havia muita prostituição, adultério, e mais isso, e mais aquilo, e pecado com outros nomes lá. E só que esquece de uma coisa. O profeta Ezequiel, no capítulo de número 16, versos 48 a 50, ele vai dizer o seguinte: Sodoma, como tu foste para mim uma cidade amada, eu te dei riqueza, Sodoma, eu te dei mesas fartas, eu te dei dias de sobejas, eu te dei dias de folgas, dias ociosos. Mas tu, Sodoma, nunca estendeu a tua mão para os necessitados. Por causa disto, diz o Senhor, eu te tirarei daí, a ti e as tuas vizinhas. E foi exatamente o que os irmãos conhecem, foi isso que foi feito, tirou. Então agora só restou para Sodoma um lamento, ela perdeu todas as oportunidades, e não respondeu nenhuma, e agora então era tarde demais. Meus irmãos, se há um pecado que Deus condena biblicamente, e nunca nenhum membro de nossas igrejas serão excluídos por causa disso, é o pecado da injustiça social. É o pecado da injustiça social. Só conhece o que é injustiça social pessoas que andam realmente pelos becos e valados das grandes cidades do nosso Brasil. Aí você vai ver o que é injustiça social. E nós gostamos de culpar os outros. Isso é por causa disso, isso é por causa daquilo. E o nosso coração vai se endurecendo, que você para 10 vezes nos sinais de trânsito aqui de Porto Alegre, com pessoas com a mão estendida, e vai ter uma voz dizendo, não dê não, porque ele vai usar para droga. Não dê não, porque ele vai usar para isso. Continua assim que você vai ver. Nem um dízimo um dia você vai dar. Nem um dízimo você vai dar. É impressionante. Então eu quero desafiá-los nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Quando pensar em obra missionária, pense num Deus grandioso de amor. Um Deus que você já experimentou. Um Deus que te mostra que é uma sociedade clamando por socorro e misericórdia. Um Deus que te possibilitou a fazer esta obra, te capacitou para fazer esta obra. Um Deus que está te dando oportunidade dominicalmente ou diariamente, através do que você tem aprendido nos púlpitos da igreja. E se cuide, para que não venha mais tarde a lamentar. Puxa vida, passou o tempo, tive tantas oportunidades e não fiz. Nem mesmo o dízimo da minha igreja eu entreguei. Porque a gente que entregando o dízimo, ouvindo aos cultos, acha que já está fazendo tudo. Não, não é, irmãos. Não é. Essa parte que nós fazemos aqui, de vir aos cultos, de dizimar, de cantar, de adorar, isso aí é como se nós estivéssemos no monte recebendo a graça de Deus para nos alimentar. A igreja realmente começa o trabalho quando encerra o culto e a igreja vai para os becos e valados durante o dia. No seu trabalho, na sua faculdade, no seu mercado, nos seus negócios, é ali que é duro. Às vezes na sua própria família, é ali que você vai ter que testemunhar. Então eu desafio a cada um nesta manhã, não perca o seu tempo, não perca a oportunidade, ok? Faça isso, doe recurso,
doe a sua inteligência, doe o seu trabalho físico. Deus quer isso de cada um de nós. Curva a sua cabeça e vamos orar nesta hora. Bendito Deus, a tua palavra é rica e poderosa. Pedimos, ó Deus, que ela produza em cada coração aquilo, ó Deus, para o qual ela foi escrita. Pedimos, Senhor, a ação do teu Espírito Santo sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Ó Deus, que todos que temos a oportunidade, não percamos o nosso tempo. Que o Senhor nos alerte quanto a isso e nos use como, quando e onde o Senhor quiser. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra ao pastor.